Eu sempre tive muita curiosidade, muita facilidade para matemática e uma grande curiosidade científica, assim. E o que me motivou primeiro foi realmente a afinidade com a matemática, tanto que eu fui fazer graduação em matemática aplicada. Eu entrei na faculdade em 91. Então, aquela coisa de engenharia, física, mas eu quis ir para matemática mesmo. Me interessei pela matemática aplicada da Unicamp, porque não é qualquer faculdade que tenha uma cadeira de matemática aplicada. Fiz o curso, comecei um mestrado indo para matemática pura e vi que a matemática por si só, para mim, faltava justamente ciência, faltava aplicação. Né? Quando eu fui à matemática pura, porque a matemática é muito autocontida, assim, ela fala dela mesma. E aí eu resolvi que precisava de uma coisa mais assim concreta, não ficar só no mundo abstrato. E aí eu fui fazer graduação em biologia. Só que aí na metade da graduação, como eu já tinha diploma da matemática, eu comecei a trabalhar no laboratório e não cheguei a terminar a graduação da biologia porque eu já prestei pós, entrei no mestrado, que virou um doutorado direto. Então eu sou doutor em genética e biologia molecular também pelo Unicamp. E aí eu juntei as duas coisas, matemática e biologia, e virei bioinformata. O IMPA lá do Rio de Janeiro não me interessou? Eu cheguei a fazer alguns cursos no IMPA, mas o IMPA é muito mais matemática pura, assim. Né? Tem a matemática aplicada lá também, né? Mas eu acabei migrando para a biologia. Né? Assim, eu não tenho tanto perfil de matemático atualmente. Com bioinformata eu trabalho mais com biologia. Assim, eu trabalho com as duas coisas, mas eu não desenvolvo tanto matemática. O que eu desenvolvo mais é aplicações na biologia. Então acabou me interessando mais ir para essa área do que ir para o IMPA. Ou talvez uma área que seria interessante para mim também seria o LNCC em Petrópolis, que tem muita coisa aplicada também. Mas enfim. Mas como é que você chegou aqui? E eu dei volta de chegar aqui, porque assim, eu trabalhei numa firma, numa empresa de bioinformática particular, que prestava serviço com bioinformática, e aí me convidaram para trabalhar na Unicamp num projeto da engenharia de petróleo. Porque assim, basicamente o que eu faço é análise de dados, tá? Análise estatística, alguma coisa com aprendizagem de máquina. E estavam precisando de alguém com esse perfil num projeto da Petrobras com dados de petróleo. Então eu passei 4 anos trabalhando com petróleo, aí que eu me aprofundei mais na parte de aprendizagem de máquina, dessa parte mais computacional a estatística computacional, né, de você ter um grande conjunto de dados e conseguir aprender alguma coisa dali. E aí esse projeto, por problemas da Petrobras, acabou. E aí eu comecei a procurar emprego, resolvi que petróleo é muito legal, mas não é minha praia, e queria voltar para a bioinformática. E aí acabei vindo trabalhar aqui. E aí, só aí que eu comecei realmente a trabalhar com câncer. Isso eu estou aqui desde novembro de 2014, então tem nem 3 anos aí. E aí começamos essa parte de análise de dados, eu já tinha experiência com dados de expressão gênica do meu doutorado, então eu trabalhei aqui principalmente com isso. Mas aí a ideia agora é a gente está começando a desenvolver ferramentas relacionadas com aprendizagem para aplicar dados genômicos. A gente, como um grupo de bioinformática, a gente tem várias perguntas, porque assim, os outros grupos de pesquisa aqui trazem dados para a gente analisar. Então a gente trabalha com várias frentes. Em geral, eu vou estar sempre querendo comparar conjuntos de dados diferentes, ou comparar câncer com tecido normal, ou comparar diferentes tumores, diferentes estágios de desenvolvimento dos tumores, ou tumor que faz metástase e tumor que não faz metástase, por exemplo. E a ideia é sempre estar tentando achar o que diferencia um do outro. Ou que genes que eu posso usar como um marcador para fazer um teste e dizer, não, esse cara vai ter metástase, esse cara não vai ter metástase porque ele tem mutação no genital. E aí a ideia o grande foco é desenvolver ferramentas que identifiquem esses padrões. Tá? Que então pegue lá todas as mutações que um paciente tem, identifique quais são os padrões dessas mutações para, a partir desses padrões, poder levantar o que está causando essas mutações e aí ver diferenças né,
nesse padrão, identificar o que diferencia o cara que tem metástase e o cara que não tem. Então, são ferramentas, mas eu não tenho uma pergunta específica no câncer, porque eu estou sempre trabalhando com conjuntos de dados diferentes. Meu foco mais é desenvolver a ferramenta e aplicar. São duas frentes de trabalho, o desenvolvimento de novas ferramentas e a aplicação delas, e aplicação também de ferramentas que já estão aí conhecidas, para dar resultado para o pessoal dos grupos que realmente está trabalhando com bancada, fazendo os experimentos. Eles fazem experimentos, geram dados, trazem para a gente falar, olha, no seu dado que apareceu de relevante foi isso. Tá, então, a tua formação em biologia, embora não completa, acho que deve ter te ajudado. Com certeza. Assim, eu não completei a graduação, mas eu fiz o doutorado. Na verdade, a formação maior do doutorado eu tenho. Mas me ajudou bastante a graduação também do que se eu tivesse feito só o doutorado, porque eu tive um contato maior com o início da coisa, né? Assim, a parte mais básica da biologia. Cheguei a ter alguma experiência com laboratório, com botar a mão na massa lá e fazer experimentos e tal. Então, as coisas se somaram, assim. Hoje em dia tudo... Até a passagem pela engenharia do petróleo, que numa época, quando eu saí, eu falei, putz, passei 4 anos da minha vida quase que desperdiçado aqui, mas não foi, porque tem muita coisa nessa parte de algoritmos específicos de estatística e de machine learning que são muito usados na engenharia do petróleo, que eu estou agora tentando aplicar aqui. E que para o pessoal de engenharia do petróleo é o trabalho todo dia ali, que na biologia ainda está chegando, tem bastante gente que usa, mas ainda tem muita coisa para ser feita, né, com essas aplicações. Para mim é assim, fundamental. É a ciência que faz a gente andar para frente. Não fosse por ela, a gente não estava aqui. Em termos globais, a gente está chegando aí a um monte de desafios que só a ciência vai conseguir resolver. Desafio de superpopulação, de aquecimento global, todo o dano que a gente está causando no planeta. Só a ciência vai conseguir, talvez, remediar a coisa, né? Não é nem certeza se vai conseguir ou não. Em termos de Brasil, a gente está sempre correndo atrás, né? A gente tem sempre um déficit em relação à ciência mais de primeiro mundo, digamos, que é fruto da história do nosso país, né? A gente tem pesquisadores fantásticos, tem cientistas muito bons aqui, mas tem uma dificuldade de verba, de incentivo, que dificulta para a gente estar no nível de países que estão mais desenvolvidos. Então, primeiro, precisa ter investimento em ciência. Atualmente, o governo atual está cada vez investindo menos em ciência, está cortando verba de ciência, isso é um absurdo. A gente vai ficar cada vez mais para trás em relação ao mundo e vai ficar cada vez mais condenado a só consumir ciência e não produzir. Então, em termos globais, assim, a gente precisa ter ciência para chegar num nível de excelência que existe em outros países. E sem ciência não dá para fazer nada, assim. Eu acredito em ciência, quase que a minha religião, assim. Eu acho que eu tive bons professores a minha vida inteira, desde de segundo grau, que tive professores de matemática que me interessaram muito pela matemática, assim. Na faculdade também, mas não tem um nome específico, assim. Eu posso citar, talvez, o meu orientador de doutorado, Marcelo Menossi, que foi muito importante na minha formação científica, mas é um conjunto, assim, não acho que tenha nomes que tenham me influenciado especialmente. Eu fiz curso no INPA, tem matemáticos no INPA que sempre assim me fascinaram, que são medalhões, tipo o Elon Lages Lima, que até faleceu recentemente. Eu tive aula com o atual diretor do INPA, Marcelo Viana, que também é um matemático fantástico. E acho que as influências foram se somando, assim. Bom, primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que se perguntar o que ela realmente gosta, porque ciência tem que ter uma vocação, assim, não dá para... Você precisa amar aquilo que você está fazendo. Como em qualquer profissão, mas principalmente na ciência, porque ciência exige muita dedicação. E o retorno, às vezes, nem é tão grande.
E então acho que definir bem aquilo que você tem interesse e correr atrás, assim. Atualmente tem essa coisa, né? Você precisa saber um pouquinho de computação, não dá para ser completamente leigo e querer fazer ciência. E sempre, não sei, formação eu acho muito importante. Então, fazer uma boa universidade, né?